ao lado de Leila Santos, que é coach e também especialista em comportamento humano. E hoje, no Dia Mundial da Juventude, a gente agradece a sua presença, porque é justamente sobre a juventude que nós vamos falar. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de volta, não é? A gente estava até comentando que a última vez que eu vim aqui você estava de miniférias, não é? Estava de miniférias, dar uma ferinhas curtas. Curtinha, né? Mas é um prazer de novo estar aqui contigo. E o prazer é nosso, porque hoje você vai falar sobre essa juventude que, vou ser sincera para você, nem todo mundo, acho que talvez nem os especialistas consigam definir com precisão essa juventude de hoje. Imagine os pais e as mães que não sabem o que fazer, como lidar com pensamentos e atitudes, porque está uma geração diferente. Essa geração recebeu o nome de geração Z. Exato. A geração Z são aí os nascidos de 96 até 2010, 2012, né? Então, uma moçadinha aí que é aquela que está entrando no mercado de trabalho agora. E esse é um tema que me atrai muito, porque eu tenho 2 meninos nessa faixa etária, né? Então a gente fica com os cabelos em pé e santo de casa não faz milagre às vezes, não é? Com certeza. Mas é um tema assim que realmente eu tenho me dedicado bastante, porque a gente precisa ter um olhar especial, né? Porque essas crises intergeracionais, elas sempre existiram, não é? Então a geração que está chegando sempre incomodou quem já estava lá. E agora não é diferente, não é diferente. Eu acredito que a juventude hoje tenha um estímulo muito maior dos chamados, do que o mundo traz, do que as novas tecnologias, do que a informação o disponibiliza. E talvez eles fiquem confusos realmente em tomar decisões que vão para o resto das suas vidas, ou pelo menos grande parte delas. Exato. Né? E isso, essa disponibilidade de muita informação pode interferir, né, nesses jovens, como nós colocamos aí? Com certeza. A abundância de informação e essa alta disponibilidade, ela traz muita volatilidade nas coisas. Então, assim, hoje é aquela cultura do descarte, né? Se eu não gosto, eu bloqueio. Se eu não gosto, eu cancelo. Eu não fico 3 segundos num vídeo, num conteúdo e já estou avançando. Então, isso realmente prejudica a formação de um pensamento, a comparação de informações para tomada de decisão, que é uma das coisas que aí as empresas, os empregadores estão criticando muito nessa nova geração, né? Essa falta de profundidade, dentre outras coisas. Porque, e até estou tocando nesse assunto, eu também tenho, o meu caçula está com 25 anos, está dentro dessa faixa da geração Z, e eu vejo que apesar dele gostar do que faz, gostar de onde ele está, os pensamentos vão além, né? Ele quer algo mais que ele ainda não decidiu o que ele quer, e não é ele. Eles são todos nessa faixa etária que estão nessa confusão assim, eu quero isso. Raros são aqueles que dizem, não, eu vou estudar isso, eu vou fazer essa faculdade porque eu quero ser isso, do que gerações anteriores já viveram. Exato. Na minha geração a gente não tinha muita opção. Hoje a gente era advogado, médico, professor, não é? Engenheiro, não tinha assim tanta opção. Hoje essa juventude, eles têm muitas opções de profissões e pior ainda, assim, existem profissões que ainda nem foram criadas e que vão estar disponíveis daqui a pouco para essa juventude, não é? Então, a tomada de decisão para essa geração agora é difícil, porque quanto mais opção você tem, mais difícil fica. Então, o que eu sempre falo como mãe, né, para os pais, é que a gente não pode pressioná-los muito a ter uma tomada de decisão como a gente tinha no passado. Mas sim, escolha algo e experimente primeiro, para depois dizer gosto ou não gosto. A questão é, será que vale a pena eu ficar 1 mês, 2 meses estudando isso, 1 ano? Então, a mudança, né, de mentalidade, de ideia, ela acontece assim, numa velocidade absurda, que não dá tempo nem de você vivenciar se realmente você gosta ou não gosta daquela matéria ou daquela profissão. E muitos vão além de alguns meses.
quando chega no último ano, para se formar, fala, não quero, não, eu já decidi que não é isso que eu quero. Os pais enlouquecem. É verdade. O que eu sempre recomendo é que a gente possa estimular que eles tenham algum tipo de vivência numa atividade, num trabalho, antes mesmo de entrar na faculdade, antes mesmo de tomar a decisão por uma carreira ou por outra. Por isso que eu gosto muito das escolas técnicas, não é? Acho que a gente deveria incentivar mais e mais escolas técnicas, porque pelo menos esses jovens terão a experiência prévia antes de decidir. Vão vivenciar na profissão, né? Mesmo que não gostem. Os meus 2 filhos cursaram escola técnica. Eles não seguiram, nenhum deles seguiu. Mas eu acho que isso, por si só, já é uma grande decisão. Eu não gosto disso. Eu quero outra coisa. Não é? Então, a gente como pais, como educadores, a gente precisa criar, né, e forçar um pouco a barra ali para que eles possam ter contato com algum tipo de trabalho antes, experimentar Não mesmo. somente tomar a decisão. Não somente tomar a decisão. Qual é o olhar do mercado de trabalho sobre esses jovens? Olha, não é muito positivo. Não é? Eu convivo muito dentro do meio de RH, dentro das empresas, aí no mundo corporativo, e eu vejo que existe um grande preconceito hoje com essa nova geração, o que me preocupa muito também, né? Como eu disse, sempre houve e sempre haverá conflito intergeracional. Mas a gente não pode, por exemplo, julgar uma geração inteira com base nos valores das gerações que estão lá, os contratantes. Por quê? O que essa geração traz que eu acho importante? Eles prezam pela questão do bem-estar, da saúde mental. Eles entendem que você não tem que sacrificar a vida em nome de um trabalho, coisa que, na nossa geração, ninguém questionava isso. Qual é o exemplo que hoje esses jovens eles têm em casa? Pais sobrecarregados, com problemas de saúde mental, que reclamam do chefe da empresa. Então, quando eles olham aquilo, falam assim, eu quero isso para mim? De jeito nenhum. Eu não quero isso, né? Não quero viver isso. Tanto que a geração Z está sendo conhecida como aquela geração que talvez não queira assumir papéis de liderança, porque eles sabem, ser chefe não é né? Não é fácil. Exige sacrifício, exige muito trabalho. Por outro lado, priorizar saúde mental, equilíbrio, vida, família, não significa, não é sinônimo de que a pessoa não tem comprometimento, que a pessoa não leva o trabalho a sério. Por isso que a gente tem que ter um acolhimento dentro das empresas diferente para essa geração, para esses jovens. Eles realmente têm algumas deficiências comportamentais. Por quê? A natureza dos relacionamentos, dessa forma tão digital, tão volátil, tão descartável, não permite que eles desenvolvam algumas competências que são muito valorizadas e importantes dentro das empresas. Porque o dia a dia deles é assim. Exato. Tudo muito imediato, tudo muito entrecortado, informações em códigos que só eles entendem. Quando pegam um texto gigantesco, escrito da maneira correta, eles têm até preguiça de ler. Exatamente. Então, existe sim, é fato, existem algumas deficiências que precisam ser endereçadas. E se a gente considerar ainda que boa parte, né, essa geração que está entrando agora, eles passaram final do ensino médio ou final da faculdade dentro de casa, na pandemia, o que piorou ainda mais a formação dessas habilidades como colaboração, cooperação, a empatia, trabalho em equipe, todo mundo remoto na sua casa, não é? Então, a gente precisa endereçar essas necessidades, não é? Dentro das empresas. Então, o preconceito existe, tem pessoas que tomam decisões de contratação que falam assim, não quero gente dessa idade, não quero gente, né, dessa geração. Mas a empresa, ela ganha muito com a chegada dos jovens. Porque é uma página em branco que você pode construir. Eu ia te perguntar isso, a gente está aqui, tadinho, malhando essa geração por conta de todos esses estímulos, mas eu acho que a gente tem muito ainda a receber desses jovens, né, porque eles são atualizados no sentido desta convivência, porém, para o mercado de trabalho está faltando algo mais. Então, você que está com a gente,
Com certeza tem jovens aí na sua casa, sejam netos, sobrinhos ou filhos. Sei que você está entendendo perfeitamente do que a gente está falando. Então nós vamos continuar esse nosso bate-papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então a gente sai rapidinho para um copo d'água e a gente volta já. Ó, voltamos com o programa Mulher.com e a gente vai continuar o nosso assunto sobre essa juventude que é a geração Z. E o que essa geração hoje está buscando no mercado de trabalho, no mercado do conhecimento, no mercado familiar, se é que eu posso, já que eu coloquei mercado em tudo, vou colocar na família também. Por quê? Esse jovem, eu não sei se é assim que eu poderia usar o termo correto, mas está até meio perdido, porque ele não sabe como escolher, o que escolher, como fazer, porque ele quer que esses desejos e anseios dele sejam sanados, mas se ele não tem a direção, uma orientação, um pulso firme, ele vai continuar perdido. De que forma nós podemos ajudar esse jovem a encontrar esse caminho? Como pais, eu vejo que a gente tem uma responsabilidade muito grande de não ser tão permissivo, né? Então, a gente tem essa cultura assim, não pode trabalhar, tem que ter tudo ali, a gente tem que facilitar porque eu tive uma vida difícil, então o meu filho não vai precisar passar por isso. E eu acho que isso prejudica muito esse desenvolvimento. Então, a gente precisa estabelecer limites e dar responsabilidades. Esses jovens precisam ter comprometimento com alguma tarefa dentro de casa, por exemplo. Né? Isso já é um bom começo. Porque assim ele já vai ali, a gente precisa ajudá-los a desenvolver as habilidades necessárias para trabalhar num ambiente de empresa. Não é? Então, tem que dar tarefa, tem que dar responsabilidade dentro de casa, estimular a trabalhar um projeto familiar. Olha, a gente precisa reformar alguma coisa, envolva o jovem naquele serviço, naquele trabalho. E estimular e incentivar também que o jovem participe na escola das agremiações, de grupos, por exemplo, nas igrejas, né, nos grupos de jovens. Também, por exemplo, participar de agremiações, porque nesse sentido eles vão desenvolver o relacionamento, a empatia, saber se comunicar, negociar. E essas são habilidades que você precisa aprender vivendo. E convivendo, né? E convivendo. Então, isso é importante. Os pais têm essa responsabilidade. E no caso das empresas, os empregadores, ao invés de descartar porque vai dar trabalho, porque tem um ponto. Lá dentro, as pessoas não estão preparadas para isso. Elas querem, né, as pessoas ali já prontinhas. Isso não existe. É uma geração que vai questionar. Eu preciso realmente sacrificar a minha saúde em relação ao trabalho? Eles não estão errados, mas também eles têm que entender que existe uma dinâmica dentro da empresa. Mas é essa geração que vai permitir que as empresas repensem os ambientes tóxicos que estamos vivendo. A gente vai ver que os problemas de saúde mental devido ao trabalho só aumentam. E isso esses jovens estão questionando. Será que vale a pena? Não é? Quando eles entram, então, na empresa, o RH, as pessoas que vão fazer esse acolhimento, precisam entender que não é somente as habilidades técnicas. Ele está entrando aqui na contabilidade, ele precisa desenvolver habilidades específicas para aquilo lá. Não, eu como empresa, preciso ajudar esse jovem também a desenvolver habilidades socioemocionais. Desenvolver empatia, a colaboração, resiliência, porque essa geração tem dificuldade. Como eu disse, se eu não gosto, eu cancelo, eu bloqueio. A vida não é assim, né? Então, temos aí muita responsabilidade como pais, como empresa, como sociedade, para ajudar esses jovens. Mas o jovem também tem que pensar o seguinte, lá dentro da empresa existe uma dinâmica que já está aí há muito tempo, vai mudar, precisa mudar. Mas eu preciso, como jovem, entender que eu preciso me desenvolver.
Então, o jovem, estimulado, ajudado pelos pais, tem que buscar o autoconhecimento, entender um pouco do seu perfil comportamental, dos seus talentos, o que ele faz bem, né? Como ele faz, porque essa juventude aí, eles têm muita necessidade de trabalhar com propósito, né? De dar sentido. Por isso que isso está atraindo empresas que têm essa questão da sustentabilidade, sabe, desse compromisso socioambiental, atrai muito a juventude da geração Z. Ou seja, se a empresa oferece não só um emprego ou só o trabalho, que muitas vezes pode ser estafante, mas esse algo mais, esse incentivo, vai fazer com que o jovem queira ficar naquela empresa. Porque eles não param muito, às vezes meses, às vezes 1 ano, 2 anos, eles já mudam e eles não têm assim neura nenhuma. Né, de falar, os pais falam assim, eu sei porque eu já ouvi isso de pais de amigos, né? Dizem assim, mas faz só 2 anos, faz só 1 ano e meio que você está nessa empresa, desse jeito você não vai construir sua carreira. Quero a sua opinião sobre isso. É que nós temos, as outras gerações, eu me incluo nela, a gente tem uma visão de carreira diferente. Né? A partir de agora, as carreiras elas vão ser completamente diferentes das carreiras tradicionais. Então, a gente já não tem mais aquele caminho, eu sou analista, depois eu vou virar um supervisor, um coordenador, um gerente. Essa carreira linear está com os dias contados. A carreira, ela é multidisciplinar, né? Então, essa movimentação lateral, ela é importante, né? E hoje em dia se procura profissionais que têm muito mais essa capacidade de transitar de uma área para outra do que o especialista que só faz aquilo. Então, essa juventude está desenhando o futuro das carreiras. Então, é difícil a gente julgar com as lentes do passado. E olha, nós estamos aqui conversando com Leila Santos e você percebeu na nossa conversa que ela tem muito para acrescentar no nosso conhecimento dos nossos próprios filhos. Como podemos ajudá-los? Nós estaremos disponibilizando essa nossa conversa para ficar lá no YouTube, para quando você quiser ouvir novamente, ouça junto com seu filho, né? De repente pode ser um estímulo para ele falar, não, eu preciso fazer algo mais. Então, não se esqueça, nós temos no nosso site, no nosso YouTube, a disponibilidade dessa entrevista depois e nós já estamos disponibilizando as formas de contato com você, o seu site, pessoal, conhecer o seu trabalho como palestrante, como orientadora, né? Você é especialista em desenvolvimento humano e também profissional e hoje enriqueceu o nosso conhecimento e a esperança aí para que esses jovens, como diria meu avô, se aprumem. É verdade, tome tento, né? Tome seu rumo. Leila, eu quero agradecer sua participação conosco hoje. Eu que agradeço estar aqui de novo com você e espero que tenha acrescentado aí, pelo menos algumas pulguinhas atrás da orelha aí dos papais e das mamães que estão nos assistindo aí. Você nos deu muitos alertas, tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Obrigada por tua companhia e por tua orientação. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui aguardando, porque a semana só começou, amanhã tem mais mulher.com para você. Beijo, gente. Fique com Brasil Cristão Criança.